Boa noite a todos. Quero encorajar você a, se for mais útil, mais proveitoso para você, sempre que puder, tomar notas, do que for pregado, do que for ensinado, isso é bom. Por isso que a gente deixa, às vezes, aí nos papéis que são anotações com uma caneta, a gente tem a oportunidade de poder tomar notas, às vezes anotar os textos. Para você que nos acompanha pela internet, adicione a gente nas suas redes sociais, compartilhe os vídeos que nós disponibilizamos no igrejadocoração.com, no Facebook, em todas as redes sociais da igreja. Sempre estamos com o nome de Igreja do Coração na internet. Se jogar a Igreja do Coração no Google, vai aparecer todos os sites que pertencem à nossa igreja e as redes de comunicação também. Pois bem, um dos grandes desafios do cristianismo é ter cristãos no seu movimento. Esse é um enorme desafio, porque todos os movimentos atraem grupos, atraem pessoas que formam um grupo. Então, se você faz ali um movimento ligado ao ateísmo, você vai atrair um grupo de pessoas. Se você faz um movimento ali ligado ao comunismo, você vai atrair um grupo de pessoas. Se você faz um movimento ligado ao espiritismo, vai atrair um grupo de pessoas. E sempre vai ser assim. Um dos nossos desafios é nesse movimento que nós conseguimos fazer para atrair pessoas que se chama cristianismo, nós temos cristãos. Porque atrair pessoas é um desafio, mas atrair pessoas não é tão difícil. Você usa determinadas técnicas de retórica, de marketing, de pirotecnia, e você consegue atrair pessoas. Agora, ter cristãos no meio do movimento cristão é que é o verdadeiro desafio do cristianismo. E uma das características do cristão é a percepção de mundo além desta vida. O cristão aprende a viver da perspectiva futura, da perspectiva presente. O cristão vive na perspectiva presente além de si mesmo. Porque o nosso Senhor Jesus nos ensinou assim, viver além de nós mesmos. É sobre justamente esse desafio de viver além de nós mesmos que eu queria que nós refletíssemos hoje. Viver além de nós mesmos. Você viver além de si mesmo. Como viver além de nós mesmos? Afinal de contas, ser cristão é deixar uma vida antiga e passar uma nova vida. E nessa nova vida você vai aprendendo a trilhar, a praticar, a experimentar a relação com o outro, com os objetos, com o dinheiro. A sua perspectiva muda. E o mestre quer nos ensinar, através da sua palavra, a viver além de nós mesmos. Mas nós somos seres humanos. E as tendências humanas mais antigas que temos nos remetem sempre aos mesmos pontos. Egoísmo, individualismo, egocentrismo. E a partir do ponto que nós começamos a trocar bens, nós começamos a construir bens, depois começamos a trocar bens entre nós, e depois começamos a trocar esses bens numa moeda de valor que nós inventamos e chamamos de dinheiro, nós começamos também a ser consumistas. E as nossas tendências mais antigas nos remetem ao nosso próprio umbigo, sempre. Sempre nos remetem à nossa própria vontade, ao nosso próprio querer, ao nosso próprio... Sempre tem a ver conosco. Por exemplo, como que vive uma criancinha? Você pega uma criancinha, um bebezinho, que é um ótimo exemplo para refletirmos. Uma criança, por falta de maturidade,
São 3 da manhã nesse dia. São 3 da manhã e eu não vou chorar pedindo mamar. Leite, não quero. Por quê? Porque eu vou perturbá-la. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar dar pelo menos 7, 8 horas para eu perturbá-la. Não, a criança não tem essa coerência. Ela acordou de noite com fome, com vontade de mamar, ela vai. Eu até vi no Facebook um sketchzinho, um desenho desse, né? E aí o pai chega lá, olha para a criança assim, o pai todo com o olho todo vermelho, todo... Aí a criança olha para o pai, você não, eu quero que dê peitos. Porque é natural, né? Está com fome, quer mamar. É um egoísmo, não é? A mãe já ficou o dia inteiro, já sofreu, mas a criança não tem coerência para refletir. A criança, ela vive uma vida autocentrada e egocêntrica e individualista. Crianças não são altruístas. Vai no Facebook, no YouTube e pesquisa. Pesquisa os bebezinhos lá quando eles estão em grupo, coletivo. O que eles não fazem? O bico é deles. Não, a brinqueda é deles. E toma do outro mesmo. Enfia o dedo no olho. Né? Vocês já viram um batendo no outro? Bebezinho. Irmão, dois irmãos. Pá, pá. Porque tem a ver com ele. É ele em primeiro lugar. Tem a ver com o umbigo dele. Um bebê, uma criança, não pensa no mundo funcionando de forma altruísta. Ele pensa no mundo assim: o mundo gira em torno de mim. Tem a ver com a minha fome, tem a ver com os meus desejos, tem a ver com o que eu quero. Um bebezinho, uma criancinha é assim. Ela não se dá em favor de ninguém, mas ela exige que todos vivam em função dela. Toda a dinâmica da casa se reorganiza. Vai lá, arruma um quartinho, aquele, né, coloca tudo, aí o bebezinho chega. O bebezinho ali, ele não vai agradecer por aquilo, ele não vai raciocinar, olha, que coisa boa, eu quero ser grato. Eu vou ser grato. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ajudar meus pais. Vou cooperar. Não, ele não faz isso. Ele berra, ele grita, e ele ainda acha ruim. Se as coisas não acontecem do jeito dele. Porque na cabeça do bebê, na cabeça da criancinha, o mundo existe para servi-la. A criança não vive além dela mesma. E aí o apóstolo Paulo vira para os nossos irmãos de Corinto, uma carta, no capítulo 3, versículo 11, e diz a seguinte expressão. E diz assim, irmãos, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, tentando levar os irmãos da igreja de Corinto a uma reflexão de maturidade, o apóstolo Paulo usa o exemplo da criança, do menino. Que quando somos meninos, quando somos crianças, naturalmente a nossa vida é autocentrada. Mas quando a gente cresce, a gente deixa para trás as coisas de menino. Quando nós nos comprometemos com Jesus, meus irmãos, se comprometemos com Jesus de verdade, nós olhamos para nós mesmos, nos confrontamos com as coisas de meninos que há em nós e nos esforçamos para progressivamente deixá-las para trás. Porque quando nós éramos meninos, pensávamos como meninos, agimos como meninos e sentimos como meninos. E aí vem o desafio do mestre. O desafio do mestre é que nós vivamos além de nós mesmos. E para você viver além de si mesmo, você tem que crescer. Você não pode ser menino. Você não pode ser um bebê. Você não pode ser autocentrado e achar que tudo gira em torno de você e que as coisas têm que acontecer como você quer. E que Deus é uma espécie de Papai Noel que está pronto a meter a mão no saco, tirar ali e mandar um presente toda hora que você ajoelha ou que você pede. Isso é coisa de menino. Um compromisso com Jesus vai além disso. Um compromisso com Jesus nos faz viver além de nós mesmos. E para viver além de nós
nós mesmos, nós precisamos, de fato, na prática, fazer algumas coisas. Uma delas é depositar a nossa confiança e a nossa esperança em Jesus. A nossa confiança e a nossa esperança é depositada em Jesus. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Buscar as coisas que são do alto é um desafio para uma criança espiritual, para um menino na fé, para um bebê na fé. Porque um bebê cristão, aquele cristão bebê que tem 50, 60 anos, mas que acha que a vida gira em torno dele, aquele que tem 20, 30 anos, mas que acha que todas as coisas têm que acontecer de acordo que Deus tem que fazer tudo o que Ele quer. Porque o mundo existe para o choro dele. Na hora que ele der o chorinho, aí Deus tem que se mover e dar para ele o que ele está querendo. Isso é coisa de criança. Depositar a nossa confiança em Jesus nos faz maduros o suficiente para sabermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito dele. Viver além de nós mesmos nos leva a depositar a nossa confiança em Jesus, não em nós mesmos. Viver além de nós mesmos é deixar as coisas do nosso coração que nos enganam, que são essas coisas naturais, egocêntricas, egoístas, do plano humano natural, de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, da nossa forma, e passar a pensar que as coisas podem ser do jeito de Deus, da forma de Deus para as nossas vidas. Viver além de nós mesmos, meus irmãos, é um grande desafio. É um grande desafio porque crianças não conseguem viver além de nós mesmos. E hoje nós temos uma geração de crianças que frequentam a igreja. Eu falo em muitos lugares do Brasil. O lugar que eu mais me sinto feliz em falar é aqui nesse lugar que eu estou agora. Mas eu falo em muitos lugares. Já falei em lugares com 10 mil pessoas, com 5 mil pessoas. O que eu vejo por aí é que nós temos uma geração inteira, e eu estou falando dos cristãos, não estou considerando aqueles que vão à igreja achando que Deus é uma espécie de entregador de pizza. Eu vou lá, Deus vai me dar uma coisa. Estou falando de cristãos. Cristãos meninos. Que não vivem além de si mesmo. Que não vivem um cristianismo inspirado em Jesus. Que a qualquer momento parece que a coisa, alguém tem que vir, pegar a fraldinha dele, sujinha de cocô, dobrar a fraldinha, colocar no cestinho, pegá-lo, colocar ele lá, passar um talquinho, passar um Johnson, né? Limpar direitinho, passar um talquinho, botar uma fraldinha nova. Espiritualmente falando. Uma geração de cristãos que não amadurecem biblicamente porque não buscam na Escritura a sabedoria. Não estudam a palavra. Uma geração de cristãos que vivem centrados no que é melhor para eles. Nossa, mas o culto hoje foi bom demais. O culto foi bom, gostei. É beleza? Gostar de culto. Você não tem que gostar de culto, não? Culto não é para você? Culto é para Deus. Não é um espetáculo para nós assistirmos. É um espetáculo que nós apresentamos para Ele.
é um ser em volta de Deus. Culto. O sujeito que inventou isso, se não me engano, o nome dele é Salomão. Ele captou muito bem a estrutura e a compreensão do que vem a ser culto. Um culto são pessoas em torno de um só que está na plateia. Então a música não é do meu jeito, a palavra não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. E Deus nos convoca para transformar as nossas vidas, não só em culto, mas no minuto em minuto. Se nós centrarmos a nossa vida em Jesus. Mas a minha vida está boa demais. Essa semana eu estava conversando com uma garota e ela dizia que a vida estava horrível. A vida estava boa demais. Não conseguia ver o que Deus estava fazendo ao redor dela. Tem uma excelente família, tem uma excelente vida, tem uma estrutura muito boa, educacional, mas o foco no próprio umbigo faz com que ela imagine que a vida está ruim demais. E olha, eu tenho vontade de pegar pessoas assim e falar: vamos comigo na Etiópia, vamos comigo em lugares aqui mesmo em Belo Horizonte. Me lembro de um dia que chegou um rapaz para a igreja e nós fomos fazer uma visita ali atrás da Conserva. Atrás da Conserva, ali, não sei se os irmãos conhecem, aqui na Expressa, eu levei ele lá. Ele entrou na casa da mulher, saiu e convidou. Chorou do lado de fora. 6 crianças num pedacinho de espaço assim, comida pouco, tudo. Ele falou: como é que vive assim, pelo amor de Deus? Quando nós vivemos centrados em nós mesmos, as coisas sempre estão ruins. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, Jesus nos mostra que Ele está agindo constantemente ao nosso redor. Então, para viver além de você mesmo, é preciso que você deposite a sua vida, a sua confiança, a sua esperança e as suas perspectivas em Jesus. Não na sua vontade, não no seu querer, não no próximo bem que você tem que adquirir. Para viver além de si mesmo, é preciso também não depositar a sua confiança em você mesmo, não depositar a sua esperança em você mesmo, não ir da forma como o seu nariz aponta. O mestre disse isso. Por isso que eu disse que é muito difícil você ter no cristianismo, você ter cristãos. É por isso que o mestre disse que é só um pequeno rebanho. Porque você aglomera pessoas é uma coisa. Ter cristãos no meio daquelas pessoas ali é outra coisa. O mestre disse assim, em Mateus 16:24: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, é preciso negar o próprio eu. É preciso fazer com que o próprio eu fique em segundo lugar. Isso é um contrassenso com a psicologia. Porque a psicologia quer que o seu eu fique em primeiro lugar. Isso é um contrassenso para a cultura que nós vivemos. Porque a cultura hedonista que nós vivemos, com a cosmovisão formatada dentro de uma perspectiva de vida, em que farinha pouco o meu pirão primeiro, uma cultura de lei de Gerson que nós vivemos, uma estrutura de levar a vantagem em tudo, nós acabamos dando vazão para o nosso coração muito mais do que deveríamos, inclusive cristãos. Vocês acreditam que existem cristãos que não são islamistas? Acreditam? Tem gente que passa anos numa igreja cristã e não entende. E não consegue compreender que essa energia elétrica ela é paga com dinheiro. Que esse som que
está saindo aqui, esse microfone, foi comprado com dinheiro, porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E que Deus criou uma estrutura, chamou de dízimo, chamou de ofertas, para que essas coisas acontecessem. E tem cristãos, óbvio, claro, evidente, nós temos na nossa nação um trabalho muito bom de Satanás, através da Igreja Universal do Reino de Deus, nos seus vídeos, fazendo com que todas as pessoas imaginem que ser cristão é aquilo ali, explorar as pessoas inocentes, é explorar a fé dos incautos, é fazer com que eles entreguem todo o seu dinheiro, e aí isso acaba queimando o fio mesmo, porque isso é o extremo da roubalheira dos falsos profetas. Mas tem cristãos que não conseguem, sabe, meter a mão no bolso para ajudar uma outra pessoa, meter a mão no bolso para dar uma oferta. Tem cristão que não consegue negar o seu eu quando está numa briga, por exemplo. E aqui não estou falando de autodefesa, não estou falando de tatame, não estou falando de você defender a sua família, é outra coisa. O Mestre Jesus deixa bem claro isso na Escritura. Para defender a sua família, para defender a sua vida, você vai até as últimas consequências se necessário. O que eu estou dizendo é, tem cristão que não consegue arrepender, pedir perdão. Falar, olha, ô Manuel, cara, eu errei, eu falei, me perdoa. O meu eu me fez ofender você. E agora eu quero negar o meu eu quero me arrepender, Tem cristão que não consegue. Pedro queria dar um jeitinho em relação a isso, ô mestre. Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Quando Pedro faz essa pergunta, meus irmãos, o que ele está querendo? Não está querendo saber, né? Deixa eu dar um jeito aqui, porque eu estou querendo. Pedro era faca na caveira, mas Pedro era cortar a orelha mesmo. Jesus fala, olha, Pedro, você está querendo? Você está querendo uma resposta, eu vou te dar. 70 vezes 7. E aí Pedro faz o cálculo, pega a mão no bolso, tira o iPhone, 70 vezes 7, 490. E começa a contar. Vou perdoar João hoje uma vez, essa é a primeira. Amanhã eu tenho que perdoar João de novo, essa é a segunda. Quando chegar a 490, estou livre. Agora posso dar vazão ao meu eu. Não é assim. O conceito de perdão que a Bíblia traz remete a uma ideia de cura, transformação, como se você tivesse um cronômetro ligado ali na ofensa que a pessoa fez. E aí quando você perdoa, o cronômetro zero. Nunca vai sair, porque sempre vai ser a primeira vez. Não vai chegar ao 490 nunca. Mas nós não conseguimos. Nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos, de fato, depositar a nossa esperança em Jesus, negando o nosso eu. Porque quando você deposita a sua esperança em Jesus, você está negando o seu eu. Ou é você, ou é ele. Não dá para ser os dois. Essa cultura que vivemos, uma cultura do prazer a todo custo, uma cultura da corrupção. Nosso país é um país de lixo cultural. Nós temos o subproduto do lixo cultural. Nós temos no nosso país. Nós temos péssimos cidadãos. Nós temos péssimos representantes desses cidadãos. Porque os representantes dos cidadãos só representam os cidadãos. Nós temos um Congresso Nacional de bandidos. Por quê? O nosso povo se comporta como bandido. A gente engana o próximo. A gente recebe um troco errado e não devolve o dinheiro. Vocês viram um vídeo na internet? Eles fizeram um experimento social
Nós, por natureza, não só pecaminosa, mas como cultural, nós somos inclinados a viver um egoísmo, um egocentrismo intenso. É por isso, meus irmãos, que nós temos o congresso que nós temos. Porque nós somos corruptos por natureza. Quando pessoas de outros países vêm, nosso país, eles acham super estranho os comportamentos nossos. É estranho. Hoje aquele Luiz, como é o nome dele? Luiz Guilherme, você que postou, né, postou um vídeo dele, Luiz Guilherme estava mostrando tipo um Araújo, jogaria Araújo deles lá, na farmácia, foi jogaria Araújo deles. Não tinha caixa. A pessoa pega o produto, chega no caixa automático, enfia o dinheiro ali, ou enfia no cartão, paga e leva o produto embora. Não tem ninguém vigiando. Você já pensou isso aqui? Na esquina ali? Negar o eu corrompido, negar o eu pecaminoso, meus irmãos, é um desafio. Então, viver além de nós mesmos é depositar a nossa confiança em Jesus e não em nós mesmos, não em nossa vontade, não no nosso querer. E viver além de nós mesmos é não depositar a nossa esperança em outras pessoas. Ah, como assim, pastor? Se você deposita a sua confiança em um ser humano, você vai se frustrar. Se você deposita a sua esperança em mim, você vai se frustrar. Se você deposita a sua esperança em qualquer outro ser humano que seja, no Papa, no padre, no pastor, no namorado, no esposo, na esposa, se você deposita a sua confiança no ser humano, a sua esperança no ser humano, você vai se frustrar. Porque esses humanos são falhos, pecadores, corrompidos por causa do pecado. O salmista diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. O mestre diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Falamos aqui na semana passada. Então, tem a ver com Jesus nas nossas vidas. Tem a ver menos com a nossa confiança em nós mesmos e o nosso autocentramento, o nosso egoísmo, menos com a nossa confiança depositada sempre no outro, o que o outro vai fazer por mim ou não. No Senhor, em Jesus. Paulo diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um não somente cuide dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Então não é só o que eu. É preciso entender que no coletivo, no grupo, existe nós. E que o Senhor Jesus me ensinou para você, que nós não somos o centro do mundo. Adão quis ser o centro do mundo, Eva quis ser o centro do mundo, Nabucodonosor quis ser o centro do mundo, tantos outros quiseram ser o centro do mundo, por causa da inclinação pecaminosa. Mas o centro do mundo, na vida de um cristão, é Cristo, crucificado, ressurreto, que vai retornar para nos levar. Esse é o centro da vontade de um cristão, Jesus. Jesus e Jesus. E sem Jesus não é possível ter cristianismo. É possível ter uma aglomeração de pessoas, mas não é possível ser cristão sem Jesus. E por fim, para viver além de nós mesmos, é preciso, ao invés de pensar na lógica infantil de criança, o que eu posso receber? O que eu posso receber? Essa é a lógica da criança. Ao invés de pensar assim, o
desafio do cristianismo nos leva a pensar: o que eu posso contribuir? O que eu posso oferecer para o mundo? O que eu posso oferecer para a minha família? O que eu posso oferecer para a minha igreja? O que eu posso oferecer para o próximo? Quantas pessoas são abençoadas diretamente pelo que eu posso oferecer para elas? E eu estou dizendo questões materiais. Será que as pessoas recebem de mim na mesma proporção que eu recebo de Deus? Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o desafio cristão. É entender que o cristianismo ele é composto não por um cetro e por uma coroa. É o nosso rei Jesus. Ele poderia ter feito uso da coroa, ele poderia ter feito uso do cetro, porque de fato ele era rei. Era o próprio Deus encarnado, o Logos, se fez carne, que habitou entre nós. Jesus podia, mas ele não fez isso. Nós cantamos aqui agora há pouco: os reis da terra se prostrarão ante ti, Senhor. De fato, Jesus, o poder dele é esse, ele que criou, ele é antes de todas as coisas. Mas ele não fez uso disso. Ele não veio à terra e botou as pessoas para servir. Ele não usou o cetro e a coroa, ele usou uma bacia, ele usou uma toalha. E ele exemplificou a sua existência na vida com esses dois elementos. Elementos que mostravam humildade, lavar os pés. As pessoas naquela época andavam a longas distâncias e a poeira, o pé ficava sujo, então quando chegavam na casa, o servo daquela casa, por vezes o escravo, pegava e ia lavar o pé de todo mundo. Era o mais humilde daquela casa. E aí, em dado momento, Jesus pega e pede para lavar os pés dos apóstolos. E aí o apóstolo Pedro fica até: não, Senhor, o cara não está pegando, não é como? O Senhor é o rei. E aí Jesus ensina que o reinado dele é diferente do reinado do mundo. Que os reis do mundo querem ser servidos, mas que ele veio para servir. Essa é a lógica que Jesus quer implantar em nossas vidas, meus irmãos. Nós não existimos aqui neste mundo só para receber, ser abençoado e viver o tempo todo centrando a nossa existência no querer alguma coisa. Nós fomos convidados para contribuir. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. É por isso que eu disse, meus irmãos, que no meio do cristianismo nós temos poucos cristãos, porque o cristão deve viver além de si mesmo. A minha pergunta para você, o meu desafio para você: você quer ser um cristão? Você quer viver além de si mesmo? Eu quero fazer esse desafio para você hoje. O desafio é você viver não mais baseado no seu coração enganoso, em todas essas premissas que falamos anteriormente, exatamente como uma criança vive, mas que você tenha maturidade para viver do jeito que Jesus quer que você viva, entregando a sua vida a Ele, confiando nele e permitindo que Ele faça o que Ele precisa fazer. E isso inclui transformação do seu próprio coração e instrumentalidade da sua vida para contribuir, para abençoar, para fazer a diferença como sal e luz na vida de outras pessoas também. Você quer? Meu desafio pode ser respondido agora com uma oração. E eu te convido a curvar sua cabeça. Sua resposta pode ser: sim, Senhor, eu quero me comprometer. Quero ser um cristão que vive além de mim mesmo. E eu quero encorajar você a orar assim. Olha, Senhor, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelos valores do Teu reino.
Muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos deixou e pela iluminação, brilho e clareza que o Teu Espírito Santo proporciona quando nós somos confrontados com o Teu Evangelho, com as Suas verdades. Senhor, quebrando os nossos corações, nos ajuda a viver além de nós mesmos, nos ajuda a seguir os Teus ensinamentos e nos ajuda a sermos pessoas maduras na fé. Não queremos ser meninos, bebês emocionais, bebês espirituais, bebês que vivem centrados em si mesmos o tempo inteiro. Não, Deus. Queremos ser adultos na Tua presença, maduros, que sabem que o Senhor tem cuidado de nós. Que a Tua palavra é rica, poderosa, que os Teus ensinamentos são preciosos, e apesar de uma multidão de pessoas não estarem nem aí os Teus ensinamentos, nós, Deus, nós ansiamos por cada uma das vírgulas que está na Tua palavra, cada um dos ensinamentos que está na Tua palavra. Nos ajuda a viver além de nós mesmos. Nos ajuda, Deus, a deixarmos para trás as coisas de menino. Nos ajuda, Deus, a mudarmos de fase, a sermos de fato cristãos comprometidos com Cristo e que vivem além de si mesmo. Em nome de Jesus.